Vamos falar sobre o imposto de importação para carros elétricos e híbridos no Brasil. Gente, passou a ser de 35% desde 1º de julho. E esse imposto vem seguindo um cronograma estipulado pelo governo federal desde 2024. Foi o quarto e último reajuste desde a retomada da cobrança e foi estabelecido pelo o programa Mover, né? Com o fim do escalonamento, veículos eletrificados importados que entrarem no país a partir desta data, ou seja, que já começaram a entrar, vão pagar a alíquota cheia. E por que isso, hein? Por que o governo tomou essa medida? Esse é um dos temas aqui da nossa conversa de agora com o advogado tributarista Samir Nemer. Ei, Samir, bom dia. Bom dia, tudo bem, Fernando? Prazer falar com você e com os ouvintes da CBN. Eu é que agradeço. Gente, havia um boom aí de vendas de veículos elétricos e agora vem essa pacote cheio ali para quem está comprando? Mas na verdade, Fernando, a avaliação que está sendo feita é que não vai ter um impacto tão momentâneo, porque o governo ele já vinha sinalizado com esse aumento há alguns meses. Então, isso possibilitou que as montadoras tivessem uma previsibilidade, um planejamento e antecipasse as importações, né? Então, provavelmente esse impacto, como as montadoras estão com o estoque cheio, até por conta, se antecipando a esse movimento de aumento de alíquota, o consumidor mesmo, a avaliação do mercado é que vai sentir daqui 90 dias ou mais para o final do ano. E o objetivo, assim, claramente do governo é usar essa engenharia tributária para criar, de certa forma, uma fronteira muito clara, Fernando. Assim, o governo ele quer desestimular a importação do veículo pronto, né? E premiar quem está investindo no Brasil, quem está produzindo aqui no Brasil, né? Então, essa tributação mais elevada, ela tende a dar mais competitividade também aqui para a nossa indústria local. Então, os fabricantes que estão instalados no Brasil, que estão com esse movimento de vir aqui se instalar, a tendência é que eles ganhem, né? Porque muitas das vezes a gente acostumou, né, Fernando, a ver a tributação muito mais como um instrumento de arrecadação, mas muitas das vezes ela é utilizada com esse efeito que a gente chama de extra fiscal, que é também feita para estimular determinados setores, e no caso aqui, de forma muito clara, uma política industrial, né? Tentar reequilibrar aí, dar uma proteção à indústria nacional e tentar reequilibrar essa competitividade e, de certa forma, fomentar, não vou falar forçar, mas fomentar investimentos aqui no Brasil, né, no setor industrial de veículos, né? Uhum. Ô, Samir, então a alíquota cheia de 35% é para os carros importados já montados. Os Já monta. semidesmontados e os desmontados, esses ainda têm uma tarifa de isenção. Isso, ainda o governo ele deixou uma cota no valor de 2,4 bilhões para os próximos 6 meses, válido por 6 meses. Então, esses veículos ainda vão ter isenção, porque, de certa forma, isso também ajuda localmente, você montar um veículo, por mais que ele não está sendo todo produzido aqui, mas o fato dele ser montado já é um ganho que o país tem em termos econômicos, do que quando você já traz um carro pronto, e aí não estou tirando o mérito também da operação de você importar um carro, mas em termos de benefício para o país, é muito melhor, obviamente, quando você monta o carro aqui ou fabrica aqui. E aí, de imediato, a gente vai ter esse reflexo que eu vejo. Na verdade, em meio que três cenários, assim, Fernanda. O primeiro, Uhum. aquelas montadoras que já estão com o estoque cheio, que fizeram, se anteciparam esse movimento, dificilmente vão repassar esse valor agora de imediato, o consumidor não vai sentir. E já no segundo momento, aquelas montadoras que têm mais competitividade, têm uma margem operacional maior, a tendência é que até absorva esse aumento. E agora aquelas montadoras que não têm tanta margem para trabalhar, a tendência é que repasse esse valor para o consumidor, né? Então, as empresas, de certa forma, agora têm que comprovar, transformar, na verdade, a presença comercial que elas têm numa presença agora industrial. Esse é o vetor que o governo está sinalizando claramente, né? Então, quem tiver uma montagem local, um plano de nacionalização, uma rede robusta de distribuição, vai atravessar muito melhor essa fase do que quem depender exclusivamente, agora nos próximos meses e anos, de uma importação já pronta, né? Porque no curto prazo o mercado ele deve viver esses três movimentos. Assim, o primeiro,
que vai ser uma corrida comercial para vender esses estoques. O Uhum. segundo, uma maior valorização dos modelos já montados aqui. E o terceiro, o repasse do custo. E aí, muito provavelmente, aqueles veículos de maior valor agregado vão ser menos impactados, né? Que aí depende menos de preço e mais de imagem, tecnologia, de exclusividade, enfim, assim por diante. Perfeito. Então, olha só, aqueles que chegam já montados, eles vão ter que trabalhar com preço diferenciado se eles tiverem estoque. Caso contrário, Exato. diminui a margem do cara, né? Exato. Ou, assim, vamos dizer que uma montadora se antecipou esse movimento, que o governo já havia avisado, e Aham. está com estoque cheio, por enquanto, aquele estoque que ela está ali, ela comprou sem a alíquota dos 35%. Então, ela vai ter Uhum. aí alguns meses para tirar esse estoque. A partir daí, ela vai começar a comprar com os 35%. À medida que ela compra com os 35%, ela vai ter que ter uma decisão, e aí vai depender de planejamento de gestão e empresarial, se ela vai repassar aquilo para o consumidor, se vai repassar parte ou tudo, ou se ela vai absorver aquele valor, diminuir a margem dela e continuar competitiva no mercado brasileiro. Né? Entendido. Ou tentar diminuir a margem de ganho dela, né, para poder ainda manter o cliente Isso, dentro da concessionária. E a exato. outra é a estratégia competitiva de quem monta aqui. Exatamente, você tirou as palavras da minha boca, Fernando, porque a gente tem que elogiar os investimentos que estão sendo feitos aqui no estado, inclusive, né? Uma grande montadora já anunciou que vem para Aracruz, e isso é muito bom para o país e até para o consumidor também, né? Você ter uma indústria aqui perto, enfim, desde termos de serviço, de qualidade do serviço, para a nossa economia, geração de emprego, renda, isso é ótimo. Então, essa política que está sendo utilizada, a tributação utilizada com efeito extrafiscal, ou seja, estimular a industrialização, eu vejo que é muito positiva. Não que eu defenda o aumento de carga tributária, que eu acho que o nosso país já tem uma carga tributária muito elevada, mas esse movimento é importante porque estimula os investimentos no Brasil, principalmente no setor que o Brasil vem penando aí em algumas décadas, que a gente vê uma constante desindustrialização do país por uma série de circunstâncias, né? Então, você ter indústrias fortes em qualquer país do mundo que seja é muito importante para a economia. Uhum. Samir, isso vale para elétrico e híbrido ou só elétrico? Serve para elétrico e híbrido. Aham. Elétrico e híbrido, tá? No primeiro momento foi o que você falou, o maior impacto são os veículos que já vêm montados, e num segundo momento aí vai também pegar aqueles que a gente chama, né, o CKD e o SKD, que é uma Isso. sigla em inglês que significa aqueles veículos que são completamente desmontados ou parcialmente desmontados. Então, esses também é a tendência que talvez ali no início do ano que vem já comece a ter alíquota cheia. Vai depender muito como tem essa cota de 2,4 bilhões, se as exportações continuarem no ritmo, a importação no ritmo muito acelerado, essa cota rapidamente aí vai acabar e aí começa a incidir os 35% sobre esses tipos de veículo também. Uhum. Como é que a gente calcula isso no bolso do consumidor, esses 35%? Na verdade, Fernanda, se não é automático, vamos dizer que o impacto dos 35% vai ser no carro, porque nessa operação a gente está falando aí, quando você traz um carro, né, desde custos aduaneiros, câmbio, enfim, tem toda uma complexidade. O que o mercado vem falando, especialistas vem falando, é que se esse aumento for repassar a 100%, o impacto lá na ponta seria por volta de 8% a 15%, o que não é desprezível, né, mas também não chega a ser os 35%. Entendido. Samir, uma outra coisa, eu andei lendo, né, um movimento aí Uhum. de fabricantes e importadores dizendo que tinha uma fabricante que estava sendo beneficiada com essa discussão aí. Na verdade, Era a BYD, não é isso? as que estão sendo beneficiadas, que eu vejo, assim, são as empresas que já têm investimento aqui, que seria a BID e a GWM, que estão nessa linha de investir fortemente no Brasil, e principalmente as montadoras nacionais, né? Nacionais que eu digo, outros que já estão aqui, Ford, enfim, GM, que já montam veículos aqui, que já estão operando aqui. Então, isso também
é muito estimulado pelas montadoras locais para que o governo, de certa forma, possa dar uma proteção maior e equilibrar essa competitividade. Então, esse movimento nasce por conta também do setor das montadoras nacionais aqui do Brasil. Entendido. Na verdade, é uma medida protecionista também, né? De proteger quem está aqui Sim, no Brasil. sim, eu diria assim, protecionista barra estimular os investimentos aqui, mas você não tenha dúvida que o pano de fundo é proteger a indústria nacional, é você dar mais competitividade, porque a gente sabe que por diferentes circunstâncias, você produzir no Brasil muitas das vezes é muito mais caro do que você produzir em outros locais do mundo, né? O que a gente chama de custo Brasil aí que a gente ouve, isso na prática é isso, assim, quando você consegue, às vezes, trazer um carro do outro lado do mundo, você chega com esse carro mais competitivo ou tão competitivo quanto um produto que está sendo produzido aqui no Brasil, e aí por questões tributárias, regulatórias, trabalhistas, enfim, por uma série de fatores. Uhum. Samir, minha última pergunta. Como é que os estados podem tentar equilibrar essa balança? É lá no IPVA? É lá no IPVA, mas eu acredito, Fernanda, que a questão, como o imposto de importação ele é federal, os estados nesse sentido não vão ter muito impacto em termos de arrecadação, né? O Uhum. que os estados podem fazer, e aí é o que o Espírito Santo fez, por exemplo, e vem fazendo muito bem através da agência de atração de investimentos, chamada Nova, é trazer, estimular esses investimentos, principalmente no setor automotivo, e aí desde da montagem de uma montadora. Aqui no estado, por exemplo, a gente tem uma característica muito importante, que a gente é muito conectado com o comércio internacional, então atender o Espírito Santo, principalmente com a reforma tributária, vire um hub internacional nessa corrente de importação e exportação. Então, os estados podem contribuir, tem uma tarefa de casa muito importante, de atrair esses investimentos, inclusive talvez até mesmo rede de concessionárias, enfim, não precisa nem ser como o Espírito Santo fez e fez muito bem, atrair uma montadora, né? Mas agora é manter o nível econômico, né? Isso que os estados vão precisar de fazer. Entendido. Eu queria te agradecer mais uma vez pela gentileza e pela entrevista. É sempre um privilégio para mim falar com você e com seus ouvintes, os ouvintes da CBN. Eu que agradeço, Fernando. Muito obrigada, viu? Bom trabalho, Samir. Obrigado eu, viu? Igualmente.